nosso tema de hoje é a luta interior do crente. Tristeza pelo pecado, alegria pela salvação. Deixa eu começar falando uma verdade que todo cristão sente, mas poucos admitem, em voz alta. A pior batalha do crente não é contra o mundo lá fora. A pior batalha do crente é contra o próprio coração. Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Antes da gente continuar, deixa eu ser justo com o texto. Esse versículo ele tem um contexto muito específico. Paulo está falando sobre uma carta dura que ele tinha mandado para a igreja de Corinto. Os irmãos lá tinham errado feio e ele precisou corrigir a igreja. E a correção doeu. Só que aquela dor, aquela tristeza fez eles se arrependerem e voltarem para Deus. Então Paulo está dizendo, essa tristeza que Deus produz, ela é boa. Mas hoje eu não quero falar da treta da igreja de Corinto. Não vou entrar nos detalhes do conflito, nem da carta anterior, nem da situação exata que Paulo estava tratando. Hoje eu quero falar sobre o princípio que está aqui. Essa verdade espiritual que vale para mim e para você, que é um cristão verdadeiro também. Vamos falar da tristeza segundo Deus e da tristeza do mundo. Porque essa experiência acontece no coração de todo cristão em qualquer geração. Então, mesmo sabendo que o contexto original é outro, eu quero conversar com vocês sobre essas três coisas aqui. A tristeza pelo pecado, a luta interior do crente verdadeiro e a alegria da salvação que levanta o crente. E para começar, vamos entender bem a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza que o mundo produz. A tristeza segundo Deus, que é a tristeza pelo pecado interior. Preste atenção, não é toda tristeza. Não é tristeza do temperamento, nem tristeza psicológica, nem baixo autoestima, nem angústia da vida. É uma tristeza específica, produzida pelo Espírito Santo, quando ele revela o pecado interior. Essa tristeza não te arranca de Deus, te empurra para Deus. Ela não te destrói, ela te confronta. Ela não te paralisa, te desperta. Ela não te condena, te purifica. Ela não te faz esconder o pecado, mas te faz confessar o pecado. Essa tristeza é o alarme espiritual do crente verdadeiro. É Deus dizendo, eu estou te corrigindo porque você é meu filho. Essa tristeza dói, mas salva. É a dor da cirurgia, não da doença. A pior batalha da vida do cristão não é o mundo lá fora. É contra o mundo dentro do próprio coração, que ainda sente o pecado. É aquela tristeza profunda que o crente verdadeiro sente quando percebe algo dentro dele que não agrada a Deus. Um pensamento errado, uma intenção torta, um desejo que você sabe que não deveria ter, uma atitude que ninguém viu, mas Deus viu. Essa tristeza não é fraqueza, não é defeito, não é imaturidade. É correção de pai, não condenação de juiz. Quando você sente essa tristeza pelo pecado, isso é sinal de vida espiritual, não de fracasso. É obra do Espírito Santo. É Ele te mostrando que você é filho, que Ele te ama e que Ele não vai deixar você confortável no seu pecado. Essa tristeza nos humilha e nos leva aos pés da cruz. Tem pecado que a gente confessa para os outros e tem pecado que a gente só confessa para Deus. Aquele escondido no coração. Orgulho disfarçado, inveja camuflada, pensamentos impuros, rancor guardado, falta de perdão, vaidade espiritual, desejos errados, comparação e desânimo, que acaba virando afastamento. É esse pecado interior, silencioso, que traz uma tristeza profunda. E essa tristeza, quando é de Deus, é parte da cura. Paulo vai dizer que a tristeza do mundo produz morte.
A tristeza do mundo te joga na culpa, te enterra na vergonha, te paralisa, te afasta de Deus, vira remorso, não arrependimento. Fica presa no pequei, mas não vai para Cristo. Remorso é dor sem transformação. É sofrer por ter errado, mas continuar do mesmo jeito. É o exemplo de Pedro e Judas. Pedro ele chorou e voltou para Jesus. Essa é a tristeza segundo Deus. Judas chorou e se matou. Essa é a tristeza do mundo. A tristeza do mundo ela produz morte. Morte em sentido amplo. Morte espiritual, morte emocional, morte de propósito, morte de relacionamento com Deus e morte de esperança. Mas a tristeza que Deus produz ela é diferente. Ela dói, mas salva. Ela pesa, mas restaura. Ela te coloca de joelhos, mas te levanta com dignidade. É a tristeza do filho que sabe que pecou, mas sabe que tem pai. O arrependimento ele gera mudança. O remorso ele gera repetição. O arrependimento ele gera vida. O remorso gera morte. O arrependimento corre para Deus. O remorso corre do pecado, mas não corre para Deus. A tristeza do mundo não transforma, destrói. Ela não liberta, aprisiona. Ela não leva à cruz, leva ao desespero. E agora vamos falar da luta do crente verdadeiro. Como conciliar justificação e presença do pecado. E aqui é um equilíbrio que muita gente não entende. Nós já fomos justificados, mas ainda não fomos glorificados. Ou seja, Deus já te declarou justo. Você foi perdoado em Cristo Jesus, se você é um crente verdadeiro. Jesus pagou o preço do seu pecado, mas o pecado ainda tenta se manifestar em você. Você não pertence mais ao pecado, mas o pecado tenta te puxar. E é por isso que Paulo, salvo, cheio do Espírito Santo, disse lá em Romanos capítulo 7, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele não disse isso porque era fraco. Ele disse porque todo crente verdadeiro vive em guerra com o pecado interior. O ímpio não luta, ele se entrega. O crente luta, porque tem o Espírito Santo dentro dele. E aqui eu estou falando de crentes verdadeiros, que têm o Espírito Santo. Essa luta não é sinal de distância de Deus. É sinal de que você está vivo espiritualmente. Quem está morto no pecado não luta. Quem luta, luta porque tem vida espiritual. Você já foi justificado. Deus te declarou justo. O sangue de Jesus te limpou. Você é filho. Mas o pecado ainda habita em você, porque nós aguardamos a ressurreição dos nossos corpos. O salvo não vive pecando, mas sente a presença do pecado. E essa luta é a prova de que o Espírito Santo está em você. O crente deve sentir, sim, tristeza pelo pecado, mas também alegria pela salvação. E esse é o equilíbrio santo. O crente verdadeiro ele precisa sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Tristeza pelo pecado e alegria pela salvação. Essas duas coisas elas não se anulam, elas caminham juntas. Tristeza pelo pecado é normal. É o Espírito Santo dizendo, filho, isso não combina com você. Ela te corrige, te acorda e te leva ao arrependimento. Mas você não pode ficar preso só na tristeza, porque Cristo já morreu por você. A dívida já foi paga. A culpa foi colocada sobre ele na cruz. A condenação que era tua, ele levou e rasgou o escrito de dívida. Então, ao mesmo tempo que você chora pelo pecado, você se alegra, porque já está salvo. Você se entristece porque pecou, mas se alegra porque Cristo te perdoou. Você sente dor pelo que fez, mas sente paz pelo que Cristo fez na cruz. A tristeza ela te leva a confessar. A alegria te leva a continuar caminhando. A tristeza te mostra quem você é sem Deus. A alegria te mostra quem você é em Deus. E essa alegria não vem de sentimento, vem da certeza, vem da fé. Jesus já resolveu na cruz o que eu não consigo resolver no meu coração. O cristão não vive triste demais, nem alegre demais. Ele vive na tensão santa,
triste pelo pecado e alegre pela salvação de Deus. Essa alegria aqui é o que te levanta depois de cada queda. É o que te impede de virar escravo da culpa. É o que te lembra: eu pequei, mas eu tenho um Salvador. A mesma pessoa que chora pelo pecado é a mesma que se alegra na salvação. Porque a tristeza, segundo Deus, te leva para a cruz, mas a alegria da salvação te levanta dela. Essa alegria não é emoção barata, é certeza. Cristo me salvou, Cristo me justificou, Cristo me segura. Ele te dá fôlego para continuar lutando. Não apaga a guerra, mas te fortalece no meio dela. A tristeza te quebranta, a alegria te restaura. A tristeza te mostra quem você é, a alegria te mostra quem Cristo é e o que Ele fez. E as duas convivem no mesmo coração do crente verdadeiro. E está tudo bem, é assim mesmo. Se você está lutando, você está vencendo. Porque quem luta, luta com Deus. E quem luta com Deus, nunca luta sozinho. Quem se entrega ao pecado sem luta, nunca foi salvo de verdade. Porque o salvo luta, o salvo sente, o salvo se entristece, o salvo se levanta. O salvo não consegue viver em paz no pecado. Quem foi regenerado pelo Espírito Santo não consegue descansar na sujeira, porque o Espírito dentro dele incomoda, corrige, pesa, confronta e chama de volta. Agora, quem vive no pecado como se nada fosse, quem peca e dorme tranquilo, quem não sente tristeza, nem peso, nem guerra, esse nunca provou a graça de verdade. Porque a marca do salvo não é a perfeição, é a batalha. A marca do salvo não é nunca peco, é eu não consigo ficar confortável no pecado. A presença da luta prova a presença da vida espiritual. A ausência da luta revela a ausência dessa vida. Então guarda isso. O crente cai, mas cai chorando. O ímpio cai, mas cai sorrindo. O crente erra, mas volta. O ímpio ele erra, mas continua. O crente sente a tristeza segundo Deus. O ímpio só sente a tristeza do mundo, ou nem isso. Por isso, se você ainda luta, se você ainda se entristece pelo pecado, se você ainda corre para Cristo, então você é dele. Mas se você se entregou ao pecado e já nem liga mais, nunca o conheceu de verdade. Essa é a verdade da palavra. E essa verdade liberta, cura e põe cada um no seu devido lugar diante de Deus. Deus te abençoe.